Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Pouca gente aprecia futebol como se fosse uma obra de arte. Apreciar significa distanciamento, um prazer puramente estético, sem outro tipo de envolvimento. Quem gosta, gosta mesmo de futebol, geralmente desde pequeno, e tem time. É um apaixonado, e um apaixonado não aprecia, um apaixonado se envolve. Luiz Fernando Veríssimo. Jogando zagueiro. Bem-vindos, ouvintes da Rádio Web Unifra. Este é o programa Ponto e Vírgula. Que tal ser campeão de uma Copa de Futebol nas categorias de base e como prêmio atuar de gandula numa final da Copa do Mundo no próprio país e acompanhar os ídolos de perto? Pois esta é a história de um dos times da Sociedade Esportiva Novo Horizonte. Situado em Santa Maria, o clube que forma atletas e cidadãos há mais de 20 anos acumula conquistas e faz história no interior do Rio Grande do Sul. A mais recente dessas conquistas no currículo do clube foi cravada pelos meninos do Sub-9, campeões estaduais invictos. No programa de hoje, vamos destacar quais são os pilares que sustentam o projeto do Novo Horizonte. Vamos conversar com dirigentes, atletas e falar o que o clube significa na vida de todos eles. E ainda vamos contar como surgiu a Sociedade Esportiva Novo Horizonte. Para o Novo Horizonte, a inclusão social caminha com o esporte e serve de alicerce para os garotos que passam pela instituição. Além do lazer, a disciplina e o comprometimento dos atletas com as atividades escolares são fundamentais para permanecer no projeto. E quem monitora isso de perto é o presidente Roberto Juscelino Rui, militar da reserva e comandante do clube em tempo integral. E ao mesmo tempo a gente faz as cobranças, em termos de disciplina, que é a nossa palavra-chave, em termos de todos, procedimento, comportamento, porque a disciplina ela envolve todas as atividades, está presente em todas as atividades. E também a exigência de desempenho escolar, tem que estar estudando e a gente tem até uma integração com os próprios colégios. Muitos professores nos fornecem informações a respeito de alunos que de repente não estão naquela linha correta que deve ser, que a gente prega, e a gente tem a possibilidade aqui com essa ferramenta de colocá-los na parede. A Sociedade Esportiva Novo Horizonte nasceu justamente da ideia de ter um trabalho sério nas categorias de base e para dar oportunidade a todos aqueles meninos que sonham em ser jogadores de futebol. E não só a oportunidade de seguir uma carreira no meio do esporte, mas de formar homens, pessoas de bem para o melhor convívio na sociedade. O atual coordenador técnico do clube, Guilherme Villani Rui, passou pelos dois lados, de jogador a integrante da comissão técnica, e conta como foi essa transição. Transição, para mim foi a questão mais difícil, porque o Novo Horizonte foi criado para mim jogar, e daí chegou o ponto de eu entender que eu não tinha mais nada a acrescentar como jogador. Isso aí foi a parte mais difícil, mas ela veio ao natural. E como a gente preza aqui que as coisas têm que acontecer com naturalidade dentro do futebol. A gente força uma situação, às vezes a gente até consegue o resultado momentâneo, mas lá na frente a gente vai sentir esse impacto. Então foi difícil para mim entender que no futebol já não dava mais, e passar a exercer uma função. Então surgiu uma oportunidade com um ex-treinador meu, do Novo Horizonte, que foi chamado no Novo Horizonte para disputar a Copa Santiago, Sub-17, e ele era o técnico, e naquele momento ele me convidou para ser o preparador físico. Eu já estava cursando a educação física, mas eu cursava a educação física sem saber que área eu ia atingir, que área eu ia trabalhar. Para Bruno Souza, que fez parte da equipe campeã da Copa Coca-Cola e participou como gandula da final da Copa do Mundo realizada no Brasil, o Novo Horizonte significa tudo. Novo Horizonte significa tudo para mim, é a minha segunda casa. Faz 8 anos que eu estou no clube e sempre foi tudo para mim, tudo na minha vida até hoje. Eu era meio disciplinado, não gostava muito de nada, de estudar, daí mudou tudo na minha vida. Hoje eu estudo tudo, mudou tudo para mim. Participar de uma Copa do Mundo no meu próprio país.
Coordenador da equipe Sub-9 e integrante do clube desde o seu surgimento, Gilson Cauro conta com carinho que é a instituição para ele. A instituição Novo Horizonte significa muito, não só para mim, como para todos que estão engajados no trabalho com as crianças, né? A importância no cenário não somente de Santa Maria e região, mas de mais de 30 cidades onde o Novo Horizonte tem atuação. Que coisa linda é uma partida de futebol. O Novo Horizonte surgiu de uma vontade do presidente Roberto Rui, como um time pequeno de categoria de base, para disputar torneios em nível municipal. E com o passar dos anos, se tornou uma instituição muito maior, com aspirações de gente grande. Dessa forma, o clube precisou gerar receitas para que pudesse se manter e sempre dar a melhor condição para aqueles que ali estão. Uma das saídas encontradas foi a parceria com grandes clubes e com agentes de jogador, que levam os meninos em busca do sonho e ainda contribuem com o crescimento do clube santamariense. As coisas evoluíram, como eu falei, a questão de transição, e hoje eu não considero só um trabalho social. Hoje a gente está, a minha ideia, né, pela graduação que eu fiz pós-graduação em gestão profissional do futebol, captei novas ideias, estudei, e hoje a gente está transformando o Novo Horizonte em um clube empresa, né? Claro que com trabalho social, que continua sendo feito, né? Como o mesmo falou, que todos têm os mesmos direitos, são tratados das mesmas formas, mas hoje a gente tem uma visão um pouquinho mais empresarial, a gente quer colocar atleta no mercado, nós já estamos fazendo isso, já tem atletas inseridos no mercado e a gente, como o clube tem suas despesas, a gente precisa de receita. Então a gente quer cada vez mais criar receitas para se estruturar cada vez mais, porque material humano a gente tem. Então a gente precisa da receita, que é a nossa busca e nosso desafio agora. A sede onde hoje estão as instalações do Novo Horizonte era o antigo campo de um tradicional time amador da cidade. Com a falência da empresa que alimentava o time, a sede ficou desabitada e seria devolvida ao dono. Mas a surpresa foi quando o telefone do presidente Rui tocou e a oferta lhe foi proposta. Então nós desenvolvemos as atividades lá no Campo da Vila, não tínhamos a sede própria. E aí o Sérgio Cavalheiro, que era um dos dirigentes maiores aqui, ele e o Álvaro Peronzoni, lembraram do Novo Horizonte, né? Porque a área ficaria sem um detentor direto aqui, né? Ficaria só com o proprietário. E aí nos ligaram e a gente aceitou de imediato, fomos no proprietário da área e ele nos cedeu por comodato, onde estamos até hoje, e fomos evoluindo, fomos melhorando algumas coisas, né? Certo. E agora estamos num projeto de crescimento, os resultados estão acontecendo, várias categorias disputando o estadual. Por uma amizade em comum, Gilson Cauro se juntou a esse seleto grupo que trabalhava com as categorias de base e onde permanece até hoje. Antes de formar o Novo Horizonte, o Rui estava saindo da Parabólica e um amigo em comum entre a gente, né, me indicou para trabalhar no Novo Horizonte, né, e por essa indicação, né, desde 97 a gente está aqui até hoje. Outra prata da casa, o garoto Jonathan Silva, que tem sonho de ser jogador de futebol, resume em suas palavras o que é fazer parte do Novo Horizonte. Para mim aqui, eu comecei aqui, né, fiz um teste aqui no Novo Horizonte, nem sabia de nada, daí vim aqui, fiz um teste, passei, graças a Deus. Aqui é minha vida, né, não tava fazendo nada, tava parado aí, só estudando, daí comecei a praticar aí um esporte aí, agora, aí antes eu não fazia nada, agora eu venho treinar. Penso na minha família, né? Penso em jogar um time grande aí, ganhar um bom dinheiro para ajudar a minha família. Aqui eu trabalhei muito forte aqui, graças a Deus, né? Daí fui para lá, ganhei muita experiência lá, né? Tive oportunidade de conhecer os da Alessandro também lá, treinei junto com eles. Mas né? Isso aí, né? Vamos trabalhar mais forte para poder, graças a Deus, daqui uns dias, mais uns tempos aí, estar lá jogando junto com eles. A força que o time do interior alcançou durante esses 20 anos fez com que o nome do Novo Horizonte fosse levado longe. Os integrantes e atletas definem o que significa um Novo Horizonte para eles. Confira os relatos. Quero continuar no mundo do futebol, se não der certo como jogador, tentar trabalhar no esporte. Quem sabe, se eu não for jogador, um dia trabalhar no Novo Horizonte mesmo. Quero jogar as 3 coroas, se Deus quiser, quero ser campeão aqui. Não tenho nada aqui, se Deus quiser, quero ser campeão das 3 coroas. Para minha satisfação, né, não existe dinheiro que me pagasse. O Barcelona poderia me convidar, eu não iria. Uma frase:
amor pela juventude. E uma palavra, cara, é paixão, né? São várias palavras, né? Tem uma que para mim, ela envolve todas as outras e todas as atividades, que é a disciplina. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Programa Ponto e Vírgula de hoje fica por aqui. No programa de hoje, contamos um pouco do trabalho desenvolvido pela Sociedade Esportiva Novo Horizonte. O programa de hoje teve produção do acadêmico Pedro Luca e apresentação dos acadêmicos de Rádio Jornalismo 2, Pedro Luca e Guilherme Mota. O Ponto e Vírgula tem orientação da jornalista e professora Áurea Evelise Fonseca. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Até o próximo programa. Coisa linda é uma partida de futebol. Biga, biga! Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.